Sabe aquela pessoa por quem a gente se apaixona? A gente acha que tem total controle sobre essa escolha, né? Mas e se não for bem assim? E se, na verdade, as nossas escolhas amorosas forem um eco, sabe? Um eco de um passado que a gente nem lembra direito? É uma ideia um pouco diferente, eu sei, mas é isso que a gente vai investigar um pouco hoje. Pensa assim, na teoria, o mundo do amor é um campo totalmente aberto, um cardápio quase infinito, com milhares de opções. Mas na prática, a psicologia mostra que o nosso radar de atração é bem mais seletivo do que a gente imagina. Ele é meio que guiado por umas forças que a gente nem sempre enxerga. Então, a primeira peça desse quebra-cabeça todo é justamente essa, a ideia de que a nossa suposta liberdade de escolha no amor talvez seja, em grande parte, uma ilusão. É como se a gente estivesse seguindo um roteiro, sabe? Um roteiro que foi escrito lá na nossa infância e que a maioria de nós nem faz ideia que existe. E aqui o contraste fica bem claro, né? De um lado tem a teoria, a fantasia, a ideia de que a gente pode se apaixonar por qualquer pessoa, qualquer uma das estrelas no céu. Mas do outro lado tem a realidade psicológica, que diz que na verdade a gente está seguindo um caminho já meio traçado. Uma estrada que começou lá atrás, na infância, e que leva a gente para destinos bem específicos. É um conceito bem interessante. Psicologicamente falando, é como se a gente já viesse prometido para um certo tipo de pessoa desde criança. Claro que não literalmente, óbvio, mas as nossas primeiras experiências com amor, elas criam uma espécie de modelo mental. Um gabarito mesmo, lá no nosso inconsciente, que vai moldar por quem a gente vai se sentir atraído para o resto da vida. Ok, então se existe esse tal de mapa do amor na nossa cabeça, o que está desenhado nele afinal? Quais são essas coordenadas que guiam a gente, muitas vezes, sem a gente nem perceber, para um tipo de pessoa e não para outra? E aqui vem o pulo do gato. Muitas vezes, o principal motor da atração não é necessariamente a busca por gentileza, por alguém que nos faça bem. O que a gente busca, no fundo, é familiaridade. E essa diferença, olha, é gigantesca e muito, muito importante. Só que é aí que a coisa complica. Porque, para muita gente, o amor da infância não foi só coisa boa, sabe? Não foi só carinho e segurança. Muitas vezes esse amor estava misturado com umas coisas bem complexas, tipo a sensação de nunca ser bom o bastante, ou de amar um pai ou uma mãe que estava sempre deprimido, frágil, ou até aquele sentimento de que não dava para ser totalmente vulnerável. E essa mistura toda vira o nosso padrão do que é o amor. Isso leva a gente a uma pergunta bem difícil de encarar, né? Por que o nosso coração insiste em buscar o que é familiar, mesmo que essa familiaridade venha junto com o sofrimento? Que lógica maluca é essa que nos atrai por aquilo que no fundo pode nos machucar? Essa frase aqui é genial, resume tudo. Sabe quando a gente conhece alguém legal, mas acha a pessoa chata ou sem graça? Muitas vezes, o que a gente está dizendo, sem perceber, é isso aqui, que a pessoa não ativa aquelas complexidades familiares que, para o nosso cérebro, são o sinal de que o amor de verdade chegou. Aí vem aquele conselho clássico, né? Ah, porque você não arruma alguém melhor, alguém que te trate bem? Mas, gente, isso simplesmente não funciona. É como pedir para uma árvore mudar a direção das raízes dela. A atração não é uma coisa que a gente decide na base da força de vontade. Ela vem de um lugar muito, muito mais fundo. E aqui que está a virada de chave. O objetivo real não é lutar contra a nossa atração. Não é tentar mudar por quem o coração bate mais forte. O verdadeiro poder está em outro lugar, em mudar as nossas reações. É sobre como a gente reage quando aqueles comportamentos difíceis e familiares aparecem. Certo. Então como é que a gente faz isso na prática? Como é essa nova forma de reagir? Basicamente, é um processo de transição. É sobre deixar para trás aquelas respostas automáticas da infância e começar a adotar uma postura mais adulta, mais consciente. Geralmente, o padrão é esse aqui. Primeiro, acontece algum comportamento difícil do parceiro. Segundo, a nossa resposta automática, aquela lá da infância, é acionada. Mas o ponto-chave é que existe um terceiro passo. É nesse espacinho entre o gatilho e a resposta que a gente pode aprender a agir de um jeito novo, de um jeito adulto. Olha só estes exemplos práticos para a gente entender melhor. Imagina que a pessoa levanta a voz. A resposta infantil automática seria "a culpa é minha". Já a resposta adulta seria pensar "peraí, isso é um problema da pessoa, não meu". Outro exemplo, a pessoa é meio paternalista. A reação infantil é pensar "eu devo ser incapaz mesmo". A resposta madura é afirmar para si "não, o meu tipo de inteligência é válido". Percebe? O foco não é mudar o outro, mas sim mudar a nossa própria reação. E com isso, a gente chega no ponto central de tudo. A gente passa tanto tempo buscando a salvação em outra pessoa
né? Procurando aquela pessoa perfeita que vai, como num passe de mágica, resolver tudo. Mas e se essa busca for em vão? E se a resposta o tempo todo esteve dentro da gente? Pois é. E se a verdadeira redenção não for encontrar uma pessoa perfeita, mas sim a gente se comportar de uma maneira mais adulta com a pessoa imperfeita com quem a gente já está? E se o verdadeiro crescimento estiver em como nós respondemos às imperfeições que, por motivos tão profundos, nos atraíram desde o início? Fica aí a reflexão.